O Espírito do Senhor Deus está sobre ti. Porquanto Ele te ungiu para evangelizar os pobres, te enviou para curar os quebrantados de coração, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade todos os oprimidos do diabo e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da recompensa do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Escute-me cuidadosamente. Essa expressão, o Espírito do Senhor está sobre, significa muito mais do que está acima. Estar sobre significa que a vontade é dele, o propósito é dele. Significa que ele sabe tudo a seu respeito, ele está sobre você. E ele tem a graça que você necessita. O Espírito do Senhor Deus está sobre ti. Não é a tua vontade, é a vontade dele, ele está sobre. Abra mão da tua vontade. Abra mão do teu sonho para viver o sonho de Deus, para viver o propósito do eterno para a tua vida. Eu não sei qual é o teu sonho, mas uma coisa eu sei, o sonho de Deus para você é melhor que o teu. Diga a quem está ao teu lado, diga que bom que você veio. Diga, deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Amém. Tá, que bom, a bispa mencionou aqui o bispo Jackson, o reverendo Jackson Carneiro, né? Tá aí, louvado seja o eterno por cada um de vocês aqui nesta manhã. Talvez, eu disse talvez, fez a menor ministração desses imersões. A minha oração é que você ouça muito mais que a minha voz, você ouça a voz do eterno no teu coração. É muito importante que você participe dos eventos ministeriais. Você que é um obreiro, uma obreira, um missionário, um pastor, ou um bispo, um vocacionado. É muito importante que nós estejamos na mesma fé, no mesmo espírito. Deus disse, quando os homens começaram a construir a Torre de Babel, Deus deu ali a fórmula do sucesso. A fórmula do sucesso de um empreendimento. Isso vale para a igreja. Eles estavam construindo a Torre de Babel. Então, entre outras coisas, Deus disse ali, se esse povo continuar falando a mesma língua, não haverá limites para esse povo. Essa é a fórmula. Nós precisamos falar a mesma língua. Precisamos estar na mesma fé, no mesmo espírito. Jesus Cristo disse, a casa dividida, ela não prosperará. Uma empresa dividida, uma igreja dividida, uma família dividida, não tem futuro naquilo que está proposto. Está ouvindo o que eu estou falando? O sucesso de um ministério, de uma igreja, só acontece quando estão todos unânimes. É o que a Bíblia Sagrada diz no livro de Atos. Eles estavam todos unânimes. Nós somos diferentes, mas nós precisamos estar unânimes, na mesma fé, no mesmo espírito,
no mesmo propósito da visão que Deus nos confiou. Então nós teremos os resultados que Deus quer que nós tenhamos. Está me ouvindo? Tem alguém aí? Os que trouxeram a Bíblia, abra por favor Êxodo 21. Êxodo no capítulo 21. A palavra êxodo significa saída. E toda a história da raça humana tem a ver com saída. Começa lá no Jardim do Éden. A saída de Adão e Eva do Jardim do Éden. Eles foram expulsos do jardim. Ali aconteceu a saída. E especificamente no livro de Êxodo fala sobre a saída do povo hebreu da servidão do Egito, da escravidão de Faraó. Saída. E frequentemente Deus está nos levando a um novo nível, a uma nova etapa. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu, saída. E todos nós que estamos aqui, creio eu, nesta manhã, nós tivemos a nossa saída da velha vida para essa nova vida em Cristo Jesus. A saída. E deixa eu abrir um parênteses, isso vale também para sua vida biológica, sua vida física, sua vida existencial. Um dia você saiu do útero da sua mãe, você foi parido, e aí começou a história das saídas. Você saiu da infância para a adolescência, saiu da adolescência para a juventude, e de repente você já saiu da juventude, como eu, para a idade adulta e depois para a melhor idade. Eu estou na melhor idade. Mas um dia nós vamos sair desse mundo. Está me ouvindo? As saídas vão continuando. A gente sempre está saindo de algum lugar para outro, de uma dimensão da vida para outra dimensão da vida. É a vida. E um dia nós vamos sair desse mundo. Quer seja quando a morte chegar, a morte é saída. Saída. Ou quer seja quando a trombeta tocar e a igreja for arrebatada, a saída. Ou o êxodo da igreja desse mundo. A morte é o êxodo, é um êxodo. A gente está saindo desse mundo mal, desse mundo profano, desse mundo imoral, desse mundo que conspira contra Deus. Os salvos, eu estou dizendo, estão saindo para a glória de Deus eternamente. Amém. E se não acontecer com a morte, vai acontecer com o arrebatamento. Amém? Mas de alguma forma vai acontecer e vai ser a última saída. E eu pergunto a você, você está preparado para a última saída? As pessoas se preparam para o casamento, por exemplo. Sair da vida de solteiro para a vida de casado. Tem uma preparação. Um enxoval. E você tem que se preparar para a saída final. Para o arrebatamento. Ou para a hora que a sua hora chegar. Eu tenho uma boa notícia para você nesta manhã. Tem alguém aí? A sua hora está chegando. Essa é uma boa notícia para quem está preparado. É uma péssima notícia para quem não está pronto.
Diga a quem está ao seu lado, a sua hora está chegando. Diga, a sua batata está assando. Diga, a sua chapa está esquentando. A hora gloriosa está chegando. É o que a Bíblia Sagrada diz. Glória a Deus. Êxodo, no capítulo 21, o verso 1. A palavra do Eterno diz assim: estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas no 7º sairá forro, sairá livre, de graça. Se entrar sozinho, sozinho sairá. Se tiver mulher, então com ele sairá sua mulher. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão de seu senhor e ele sairá sozinho. Mas se esse servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre, não quero sair forro, então seu senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Erga a sua cabeça, olhe para mim e escute cuidadosamente. Isso está em alto relevo na Escritura Sagrada. Os 3 tipos de trabalhadores. Isso tem paralelo na igreja. Isso tem paralelo no povo de Deus. O que a Bíblia Sagrada mostra. O primeiro trabalhador é o escravo. Quem é o escravo? A palavra que define o escravo é obrigação. Qualquer escravo, quer seja na Bíblia ou em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, ele trabalha por obrigação. Tem um jugo, tem um tacão. Eu nunca pensei diferente disso que eu vou dizer a vocês nesta manhã. Mas, provavelmente, a maioria dos escravos, eles têm um sentimento de revolta, de ódio, contra aquele que está o obrigando a fazer o que ele faz. Está me ouvindo? Você não precisa ser escravo para saber disso. Alguém que está sendo subjugado, dominado. Existe a punição, o jugo, o tacão, o chicote, talvez as algemas, as cadeias, como punição, ou a privação de alguma coisa essencial, importante à vida dele. Se ele não faz o que precisa ser feito, ou que está sendo obrigado a fazer, então, uma revolta, um ódio. Ele está sempre buscando um meio de escapar, de sair do jugo. A Bíblia Sagrada mostra
que haviam os escravos. Eu não vou entrar no detalhe, mas eu vou mencionar aqui que uma das coisas legais para a sociedade da época, e o próprio Deus, ele não contesta isso, e eu estava orando e pensando, por que Deus não contestou isso, a escravidão, o jugo, a opressão, a obrigação, o domínio? Então o Espírito Santo me disse que Deus mostra isso em alto relevo na Escritura Sagrada, para mostrar para mim e para você que isso tem uma aplicação na vida de cada homem e de cada mulher de Deus. Eu estarei pregando para alguém aqui hoje, nessa manhã. E Deus não contesta, havia um mercado de escravos. Está me ouvindo? Então, se uma nação conquistava outra nação, se um povo conquistava outro povo, não somente conquistava o território, a geografia, mas as pessoas eram conquistadas e eram trazidas para serem escravas, para o trabalho forçado, para o trabalho obrigatório. E tudo que eles produziam ali como resultado do trabalho era para essa nação que os conquistou. Isso era comum, era de praxe. Na maioria das vezes, eles não queriam matar os povos ali daquela nação que estava sendo conquistada. Eles preservavam as suas vidas para trazê-los como escravos para o trabalho forçado. E então, havia ali um mercado de escravos, porque de repente alguém foi dominado e agora essa pessoa de repente poderia ser colocada no mercado de escravos, uma espécie de feira livre. Eu não sei se você já leu a história de José. Mas José, num dado momento da sua aflição, da sua angústia, ameaçado de morte, os seus irmãos o venderam para uma caravana de ismaelitas que ia passando por ali. Eles o venderam como escravo. Você já leu a história? Foi vendido como um escravo, foi levado como escravo. E José foi levado para um mercado de escravos, uma feira livre de escravos. E os compradores chegavam ali, e eles apreciavam e buscavam se haviam qualidades, se haviam defeitos. E eles preferiam os escravos mais fortes para o trabalho. Então, o escravo, a palavra sobre ele é obrigação. Ele trabalhava por obrigação. Compreende o que eu estou falando?
subjugado, dominado. Ele não queria fazer, mas ele tinha que fazer. E ele fazia, na maioria das vezes, com medo de ser punido. Ele não fazia de bom grado, não fazia de coração, mas fazia por obrigação. Essa é a palavra-chave sobre o escravo. E o que é que isso tem a ver comigo e tem a ver com você? Eu vou dizer. Alguns fazem a obra de Deus, mas com sentimento de escravo. Com aquela mentalidade de escravo. Alguns vão nutrindo uma revolta pelo seu líder, pelo seu pastor, pelo líder do departamento. Há uma convocação, uma mobilização, mas o sentimento que a pessoa tem é de obrigação. Eu vou porque eu sou obrigado. Eu faço parte do grupo de louvor. Lá no íntimo queria fazer outra coisa, mas tem que fazer aquilo, é obrigação. Eu estou escalado como obreiro hoje. Obrigação. Alguns estão fazendo a obra de Deus e a palavra-chave é obrigação. Alguns estão trazendo a oferta, o dízimo, obrigação. Estão me ouvindo? Você está em Cristo, você recebeu Jesus como Senhor e como seu Salvador. Mas lá no íntimo, na hora de fazer as coisas para Deus, a sua mentalidade de repente é de escravo. É como se fosse uma escravidão. E tem a reunião tal dia, e no outro dia tem ensaio, e depois tem a ministração. Eu vou, senão eles vão sentir a minha falta. Está me ouvindo? Escravos. Escravos da igreja, escravos da denominação, escravos de Deus, escravos do Espírito Santo. Escravos. Parece que só mudou o Senhor. Outrora o Senhor era o diabo, era o Lúcifer, o que dominava, o que obrigava. Agora a sensação que muitos têm é que o Senhor agora é o Espírito Santo. É o dominador. Se eu não fizer, ele vai me punir. As portas vão se fechar. Eu estou esperando uma bênção, e se eu não for, a bênção não vai chegar. Está me ouvindo? Eu deixei o currículo na empresa, estou esperando ser chamado, eu creio que eu serei chamado. Eu tenho que fazer a obra, porque se eu não for, eu não serei chamado. Estão entendendo o que eu estou falando? O sentimento do escravo. Expectativa da punição. Tem a obrigação, é como se fosse um jugo. A dominação. E então, a pessoa faz e com medo. E alguns chegam a pensar, essas coisas estão acontecendo comigo, é porque eu não fui. Eu deveria ter ido, eu deveria ter feito e não fui e não fiz, por isso o bicho está pegando na minha vida.
O escravo pensa assim: se ele não for, ele vai ser punido, ou se ele está sendo punido, é porque não foi, é porque não fez. Diga quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Eu vou dizer a vocês, eu nunca conversei com todo mundo, com um e com o outro, mas à luz da Escritura Sagrada, a maioria das pessoas que estão fazendo para Deus alguma coisa, estão fazendo com o sentimento de escravo. A maioria. Então, erga a sua cabeça, olhe para mim e escute com atenção. O outro tipo de trabalhador que está em alto relevo na Escritura Sagrada é o empregado. O empregado. Tinha o escravo que produzia e tinha o empregado. Quem era o empregado? O escravo, a palavra-chave sobre ele, repito, era obrigação. O empregado, a palavra-chave sobre ele era o interesse, ou salário. Muitos de vocês que estão aqui nesta manhã são empregados de alguém, ou empregado de alguma empresa, de algum comércio, empregado. E você vai, você faz, e você não falta por causa do salário. Se você faltar, vai descontar no seu salário. Está me ouvindo? Então, o empregado na Bíblia era assim, e na sociedade que nós vivemos é assim também. Eu não digo a você que na sociedade esteja errado ser assim. Você vai por causa do salário, porque a sua recompensa, você vai ter uma recompensa. Se por um lado o escravo não tem recompensa alguma, o escravo não tem recompensa alguma. Por outro lado, o empregado, ele tem a recompensa, e a sua recompensa é o salário. Eu vou fazer porque eu quero receber. Eu vou fazer porque senão vai descontar. E às vezes você faz hora extra para aumentar a recompensa. Você chega mais cedo, sai mais tarde, trabalha no feriado, no final de semana, porque você está de olho na recompensa. A Bíblia Sagrada fala isso. O que trabalha, aquele que trabalha, é empregado, a sua recompensa é o salário. O salário. Então é alguém que faz. E nem sempre faz de bom grado. A duras penas vai e faz. Mas lá no íntimo, gostaria de não estar indo, gostaria de não estar fazendo, mas porque tem um salário. No final do mês, tem uma recompensa. Volto a repetir, não que seja errado isso na sociedade. Onde é que está o erro? O erro está em você fazer para Deus, como um funcionário. Está me ouvindo? Funcionário. Deus não tem funcionários. Deus tem trabalhadores. Jesus Cristo contou a parábola.
Ele contou a parábola do homem que saiu para contratar trabalhadores. Não diz que ele saiu para contratar trabalhadores. Escute. Muitos na obra de Deus, no reino de Deus, estão como funcionários. São trabalhadores. Quanto é que eu vou ganhar? Eu quero saber. Então eu não vou. Então eu não faço. Está me ouvindo? Porque na igreja eles pagam. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mas conquanto a pessoa esteja recebendo alguma coisa, algum pagamento, ela não pode ter a mentalidade de funcionário. Não pode estar fazendo por causa do que está recebendo. Está me ouvindo? Eu vou abreviar a minha mensagem. O terceiro tipo de trabalhador na Bíblia Sagrada. E eu dou graças a Deus, porque Deus me mostrou isso lá no início da história do meu chamado, da minha vocação. Eu tinha um líder, eu tinha o meu pastor. Mas eu lutava contra a mentalidade de que eu era um escravo ali. Eu lutava contra a mentalidade de que eu tinha que ter a recompensa, receber uma recompensa. Alguns esperam a recompensa não financeira, não monetária, mas a recompensa do fulano aqui, gente, vamos aplaudir ele porque ele... Já teve gente que chegou para mim e disse, porque fez alguma coisa e ajudou, e chegou a dizer, nem falou o meu nome lá, eu não volto aqui mais. Essa pessoa não queria salário financeiro, mas queria que o ego fosse massageado. Está compreendendo o que eu estou falando? A recompensa que a pessoa desejava, a exaltação, a glorificação do eu. Eu sou, eu faço, eu posso, eu tenho. O salário é o aplauso, é massagear o ego. Compreende o que eu estou falando? O terceiro tipo de trabalhador nos dias da Bíblia era o servo. Meu Deus! O Espírito de Deus me acordou na madrugada e me falou sobre essas coisas para falar com vocês. O servo. A palavra sobre o escravo é obrigação. A palavra sobre o funcionário é recompensa, salário. Então o Espírito de Deus na madrugada me disse, e o meu coração partiu em 1000 pedaços. Ele disse, sabe qual é a palavra-chave sobre o servo? Ele disse, é gratidão. É gratidão. É gratidão. E se está chovendo, o servo está lá. E se o sol está causticante, o servo está lá de bom grado. E se tem fartura, o servo está lá. E se está restrito, o servo está lá. Ele não está lá porque é obrigado a estar lá. Ele não está fazendo porque é obrigado a estar fazendo. Ele não está fazendo por causa de uma recompensa, de um aplauso, de um reconhecimento, de um nome na placa. O servo, ele está lá
pela gratidão ao seu Senhor. Gratidão ao seu Senhor. Agora escute. O escravo não recebia nada. O funcionário tinha algo para receber. O servo também não recebia nada. Sabe por quê? Porque ele já recebeu. Ele já recebeu. Ele já recebeu. Lá no início ele recebeu. Então ele está fazendo não é porque é obrigado, ele está fazendo não é porque vai receber uma recompensa, mas ele está fazendo pela gratidão, porque ele não fez nada para ter aquilo, ele não fez nada para receber o que ele recebeu, mas agora ele está fazendo porque ele é grato por causa daquilo que ele recebeu. Tem alguém aí? Levante as suas mãos e dê glória a Deus. Um dia, eu estava perdido e fui achado. Eu era cego e agora eu vejo. Eu estava caminhando com passadas largas para o inferno, para o abismo eterno. Eu não sei o que é que ele viu em mim, mas ele me salvou. Ele pagou o preço de sangue naquela cruz. A Bíblia Sagrada diz, não foi ouro e nem prata, mas foi o precioso sangue de Jesus que nos comprou no mercado de escravos. Éramos escravos de Satanás. Estávamos acorrentados ao pecado, acorrentados a uma religião. Alguns dos que estão aqui estavam acorrentados aos vícios. Talvez o álcool, as drogas, a prostituição, o homossexualismo. Você estava acorrentado à angústia, à depressão, à insônia. E você sabe da onde ele te tirou. Eu estava lá. Daniel. Tinha uma plaquinha escrito Daniel Elias Fernandes, no mercado de escravos. Está me ouvindo? Você estava lá, talvez no prostíbulo, tinha uma plaquinha. Lá era o mercado de escravos. Talvez no bar, talvez na religião A ou B ou C. Você era escravo da religião. E ele foi lá e diz, quanto é este escravo? Eu gostei desse escravo. Qual o nome dele? Daniel. Ele nem perguntou o preço. Ele pagou o preço de sangue. Está me ouvindo? Não ouro nem prata, mas o seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Agora escute. Nós fomos comprados no mercado de escravos. Então alguém comprava o escravo para ser escravo. Só mudava de lugar. Estão compreendendo? Alguém pagava o preço pelo escravo e levava ele para ser escravo em outro lugar. Ele se tornava escravo de outro. E o que é que a Bíblia Sagrada diz? No texto sagrado. É isso que eu quero que você entenda. Porque Deus permitiu isso na Bíblia. As injustiças sociais. Os escravos
os dominados, subjugados, vendidos. Isso tem paralelo na minha vida e na sua vida. Então, o texto sagrado diz, escute, senão você vai perder essa parte. Eu estou procurando ser o mais simples possível, para que a pessoa mais simples neste lugar compreenda. Não é fácil compartilhar revelação, estão me ouvindo? Porque as capacidades de entendimento são variadas. Então a Bíblia Sagrada está dizendo no texto que nós lemos, que o escravo, ele foi comprado no mercado de escravos, então ele ficaria escravo durante 6 anos. Durante 6 anos, ele estaria fazendo por obrigação, por causa do jugo, por causa do tacão, com medo da punição. Mas depois de 6 anos, Deus instituiu desse modo, como estatuto. No 7º ano, está me ouvindo? Qual ano? No 7º ano, o senhor do escravo era obrigado. A obrigação mudava de lado. No 7º ano, escute, todo escravo, ao completar 6 anos de escravidão no 7º, ele teria o direito à liberdade, à libertação, sem custo algum. Então, todo escravo, ao completar 6 anos ali, ele ganhava a liberdade, a libertação. Está compreendendo? 6 anos escravo, o 7º ano era o ano da sua libertação. Erga a sua cabeça, olhe para mim e escute cuidadosamente. Deus criou os mundos em 6 dias. No 6º dia foi o dia que Deus criou o homem. No 7º dia foi o dia que ele descansou da sua obra. Escute, 6 dias, o 7º, ele descansou. O 7º dia, e a Bíblia Sagrada diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Está me ouvindo? A contagem de Deus é diferente da nossa. Deus cronometra diferente da gente. Eu não vou entrar em detalhes. Eu disse que seria a menor pregação desses imersões. Mas de Adão até Jesus Cristo são 6 dias. Quando Jesus Cristo vem, é o 7º dia. Está me ouvindo? A raça humana, durante 6.000 anos, a ciência fala diferente. A minha esposa dá risada quando passa na televisão. Encontraram ali uma ossada humana de 6 bilhões de anos. Ela ri. Estão me ouvindo? Então eu não vou entrar em detalhes, mas 6.000 anos, a escravidão da raça humana. E Jesus Cristo veio no 7º.
eu vou mostrar a você outro paralelo. Eu não sei se você já leu a história da mulher samaritana que foi buscar água no poço. Já leu? É revelação isso. Jesus Cristo disse àquela mulher: vai, chama o teu marido e vem. Ela disse: eu não tenho marido. Então Jesus disse: disseste bem, você não tem marido, porque você já teve 5, e esse que você tem agora também não é seu marido. 5 mais 1, 6. Ali estava chegando a libertação dessa mulher. Ali estava chegando o 7º. Jesus é o 7º. Jesus é o 7º. Ele é o 7º. Ele é o 7º. Jesus é o 7º. Jesus, é por isso que eu estou dizendo, isso é revelação. Isso você não aprende no seminário. Jesus disse: você já teve 5. Estão me ouvindo? E esse que você tem atualmente agora é o 6º. Ele também não é seu marido. Você é escrava. Você é escrava. Você está vindo buscar água no poço porque você é escrava. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ser escrava. Você nunca mais vai precisar vir tirar água aqui. Porque a água que eu lhe der vai se tornar um rio, uma fonte que vai jorrar dentro de você. Você não vai ser mais escrava. Estão compreendendo? Está difícil? Eu vou desenhar, se tiver difícil. Estão me ouvindo? Paralelo. Ou escravo, a palavra-chave, obrigação. Ou empregado, salário. A palavra-chave sobre o servo era gratidão. Eu não sei se você se lembra da história do filho pródigo, a parábola. Ou pródigo. Ele e o seu irmão, eles eram filhos. Não basta ser filho. Está me ouvindo? De repente você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Não basta ser filho. Escute. O filho pródigo estava lá na casa, fazia as obrigações, mas estava insatisfeito. Ele era filho, fazia o que fazia como se ele fosse um escravo. Escute, ele se sentia um escravo. Estão lembrados que eu disse que todo escravo, ele tem um desejo de sair do jugo, ele tem um desejo de libertação. Ele era filho, mas ele tinha uma revolta dentro dele. A revolta tamanha que ele desejou a morte do seu pai. Como é que eu sei disso? Porque na cultura judaica, nenhum filho tinha direito a pedir herança com o seu pai vivo. Então, quando ele chega para o seu pai, ele disse: me dá a parte da herança, me dá a parte que me cabe. Ele chegou irado. Ele chegou revoltado. Ele chegou falando cobras e lagartos com o pai. Era filho, mas tinha uma mentalidade de escravo. Então pedir a herança ao seu pai vivo era a mesma coisa de falar assim: pai, por que o senhor não morre para me pegar minha parte? Por que o senhor não morre? Demorou. Demorou a morrer. Estão ouvindo o que eu estou falando? Desejou a morte do pai, porque ele se sentia um escravo. Tem gente que está fazendo o que está fazendo, talvez na empresa, mas está desejando a morte do patrão. O patrão sai,
Tomara que morre. Tomara que bate o carro. E eu já escutei essas coisas na empresa que eu trabalhei. Está ali, mas está com um sentimento de escravo. O filho pródigo era filho, mas tinha um sentimento de escravo. E esse sentimento trouxe uma revolta, uma ira. O desejo que o pai morra. Mas o pai, no seu grande amor, deu a parte da herança para ele. Eu não vou mencionar, você conhece a história. Um dia, esse moço estava lá, numa terra distante, apacentando porcos. Apacentar porcos para um judeu é a maior humilhação que você possa imaginar, porque o porco é um animal imundo, espiritualmente falando, para o judeu. Está compreendendo? Quando Jesus disse ele estava apacentando porcos, ele estava na humilhação das humilhações. Ele estava no fundo do poço. Erga sua cabeça, olhe para mim e escute. E lá, naquele trabalho, de fato, ele era um escravo. Por quê? Porque ele disse assim, a Bíblia diz que ele caiu em si, ele disse, poxa, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Os empregados do meu pai têm pão com fartura. E eu estou aqui. E esse cara não me dá nada, esse meu patrão não me dá nada. É só você ler o texto, ele diz, ele não me dá nada. Escravo não ganha nada, estão compreendendo? Então, ele era filho, se sentia escravo, se revoltou e foi saber o que de fato e de verdade é escravidão. Não ganhava nada. Aí ele tomou a decisão, voltou. Abreviando a história, quando ele chega, o pai já tinha uma sandália esperando ele. Que significa a sandália? Todo escravo andava descalço. Está me ouvindo? Então o pai tinha uma sandália, como quem diz, o meu filho não vai ser mais escravo. Daniel, você não vai ser mais escravo. Então tinha uma sandália, tinha uma roupa nova, e tinha um banquete, e tinha um anel no dedo, o anel de selar. E o pai fez uma festa, um banquete. Escute para você entender a mensagem. E fez uma festa. Eu disse esta semana, na comemoração do aniversário da bispa, que o irmão mais velho do pródigo estava no campo trabalhando, e quando ele volta, na fazenda, a Bíblia Sagrada diz, ele ouviu as músicas e as danças. Ele ouviu as músicas e as danças. É Jesus que está contando, que tinha dança lá. Tinha dança. E uma dança para você escutar, não é uma dança. Ele ouviu as músicas e ouviu as danças. Era celebração. Só que esse irmão do pródigo, ele não quis entrar. Ele também era filho, mas tinha um sentimento de escravo. Vai vendo. Ele não quis entrar. Aí veio um empregado da fazenda e falou assim, entra, rapaz. Ele falou, o que está acontecendo aí? O seu irmão voltou. E seu pai fez uma festa. Aí ele ficou irado. O pai saiu lá fora para conversar com ele. Falou, não, meu filho, entra. Seu irmão estava morto, reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Mas ele está virado. Sabe o que ele disse? Ele disse, o senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Agora esse teu filho, ele nem fala esse meu irmão. Ele fala, esse teu filho gastou tudo que ele pegou da herança com as meretrizes. E agora o senhor faz uma festa para ele. O
senhor nunca me deu nada aqui. Olha aqui para mim. Sabe o que o pai disse a ele? O pai falou: filho, tudo que eu tenho é seu, filho. Tudo que eu tenho é seu. É direito seu. Isso que você está pedindo é direito seu. Sabe o que significa isso? Os dois eram filhos, mas tinham sentimentos de escravo. Tudo era deles. O primeiro quis só a parte. Ele não queria tudo, mas tudo era dele também. Agora esse irmão mais velho tem sentimento de escravo. E o pai disse: tudo que eu tenho é seu. É o que Deus está dizendo para você nessa manhã. Tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Deus está dizendo para você nesta manhã. E para terminar, eu estou tentando terminar, tem 20 minutos. E escute. Lembra que eu disse, a palavra-chave sobre o escravo é o quê? Obrigação. A palavra-chave sobre o empregado, recompensa. A palavra-chave sobre o servo, gratidão. Sabe por quê? O escravo não ganhava nada, o empregado ganhava. Agora, o servo, ele faz porque ele já ganhou. Porque tudo que Deus tem é dele. A Bíblia Sagrada diz: se Deus não poupou o seu filho por amor a nós, como ele vai negar as outras coisas? Você sabe por que eu faço a obra de Deus? Eu faço com sentimento de servo, não com sentimento de obrigação. Eu tenho que. Não, eu faço porque eu me sinto um servo. Você sabe por quê? Gratidão pelo que ele fez por mim, gratidão porque ele me salvou, gratidão pela vida, gratidão pela sua palavra, gratidão pelo Espírito que ele derramou sobre mim. Então eu sou grato a ele, não porque eu vou receber, mas porque eu já recebi. Ele depositou na minha conta, lá no início da história. Ele depositou na minha conta toda sorte de bênçãos. É o que a Bíblia Sagrada diz. Deus não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu sou um trabalhador do reino, não com mentalidade de escravo, não com mentalidade de funcionário, de empregado, mas eu sou um trabalhador do reino, com mentalidade de servo. Eu sou um servo dele, porque ele me comprou. Ele me comprou no mercado de escravos. Estão lembrados? Ele olhou, eu estava lá e deu uma olhada assim. Eu quero esse. E ele pagou o preço e depositou na minha conta lá no início. Ele não precisa me dar nada. Por isso que Jesus disse: quando vocês forem, não levem 2 túnicas, não levem alforce. Estão compreendendo? E quando os discípulos voltaram da missão, ele disse: quando eu enviei vocês sem nada, faltou alguma coisa? Eles disseram: não faltou nada, Senhor. Eu já disse isso uma vez, vou repetir. Quando eu chegar na glória, ele vai olhar nos meus olhos, ele vai dizer: Daniel, quando você fez a obra como servo, te faltou alguma coisa? Eu vou dizer a ele: não me faltou nada, Senhor, não me faltou nada. Agora escute. Cadê o Beto? Já está aí, já? Cadê o Gelan? Já chegou? Meu Deus do céu. Prepara aí, eu vou passar a régua e fechar a conta. Uma das histórias mais lindas da Bíblia é a história de um homem chamado Mefibosete. Mefibosete. Ele tinha 5 anos de idade quando o lugar foi invadido por exército inimigo. O seu avô Saul foi morto, ou seu pai Jonatas foi morto. E
ama, a mulher que tomava conta dele, a babá, desesperada, ela pegou o menino e saiu correndo com ele para fugir, porque ele era descendente de Saul e os inimigos iriam matá-lo também, se o encontrasse. Estão compreendendo? Eles não queriam deixar nenhum descendente de Saul, do rei Saul. Erga a cabeça, olhe para mim. E essa mulher pegou o garoto e saiu correndo, e eu não sei o que aconteceu. O garoto caiu e quebrou as duas pernas, os pés, quebrou os pés. E imagine naquela época, não tinha como engessar o pé. Então o menino cresceu com os pés quebrados, aleijados. A Bíblia Sagrada não diz que ele era paralítico, diz que ele era aleijado. Estão compreendendo? Paralítico é aquele que não consegue se locomover. O aleijado, ele consegue. Ele era aleijado. E então, não sei como, ficaram os pés do menino, ele cresceu. E essa mulher levou o Mefibosete para um lugar chamado Lodebar. Escute o que eu vou dizer a você, Lodebar. A palavra Lodebar significa terra do nada, deserto, nada. Então esse menino aleijado cresceu no meio do nada. Do nada. Todos nós que estamos aqui nesta manhã, a nossa existência, seja ela qual foi, aconteceu no meio do nada. Eu estava vendo uma reportagem outro dia, a enchente aconteceu, uma mulher bem pobre chorando. O repórter disse: o que foi que aconteceu? Ela disse: eu perdi tudo. Mas o que a senhora tinha? Nada. Perdeu tudo, e o tudo dela era nada. O seu diploma sem Deus é nada, o dinheiro no banco sem Deus é nada, o imóvel que você tem sem Deus é nada, a sua empresa sem Deus é nada, o DR que você tem na frente do seu nome sem Deus, isso é nada. Está me ouvindo? Todos nós, a nossa existência na vida sem Deus é uma existência no meio do nada. E Mefibosete, ele era aleijado, e todos nós éramos aleijados. Todo homem, toda mulher nesse mundo tem um tipo de aleijume, não físico, mas em alguma área da vida. Essa é uma outra pregação. Erga a cabeça, olhe para mim. Então, Davi assumiu o trono. Davi se tornou o rei. E Davi, lá atrás, havia feito uma aliança com Jonatas, o pai do Mefibosete. Uma aliança, um pacto. Aliança. A Bíblia Sagrada diz que uma aliança, ainda que seja meramente humana, ninguém a revoga. Estão compreendendo? Davi fez uma aliança com Jonatas lá atrás. Jonatas foi morto, Davi se tornou rei, e num dado momento do reinado de Davi, deu um start, revelação de Deus. E Davi perguntou: ficou alguém da descendência de Saul? Sobrou alguém, gente? Vocês estão sabendo se ficou alguém vivo para que eu possa usar de misericórdia? Ficou alguém para me usar de misericórdia? Então o Ziba, escuta aqui para você entender. Ziba, que era um servo ali, ele disse: ficou o Mefibosete, ele é aleijado dos pés. Provavelmente Ziba falou isso com desdém, para depreciar, para dizer: não vale a pena, não vale a pena.
O neto de Saul, filho de Jonatas, ele é um aleijado, é um inválido. Provavelmente ele estava com informação depreciativa. Mas Davi disse: vá e traga ele aqui, porque eu vou usar de misericórdia com ele. Então trouxeram o Mefibosete. O Mefibosete sou eu, o Mefibosete é você. O Mefibosete é qualquer um de nós que vivia a vida no meio do nada. Você tinha tudo, mas o tudo era nada. Então trouxeram o Mefibosete. Aí o Davi disse: eu vou usar de bondade com você. Você vai todos os dias da sua vida, você vai comer na minha mesa. Você vai morar no palácio e vai comer na minha mesa. Escute, essa é uma história linda, a história de Mefibosete. Então todos os dias o Mefibosete, ele sentava na mesa do rei e comia, tomava as refeições junto com o rei. Quando o Mefibosete chegou, ele disse: quem sou eu? Eu sou apenas um cão, eu não sou nada. Quem sou eu para você se lembrar de mim? Davi disse: é por causa da aliança que eu tenho com seu pai. Então imagine, Mefibosete, aleijadinho, ele sentava ali para comer com o rei. Ninguém via que ele era aleijado, porque as pernas ficavam debaixo da mesa. Na mesa do rei dos reis e senhor dos senhores, o seu pecado é coberto. Ele sabe que você é fraco, que você é limitado, mas a graça dele é que trouxe você para sentar na mesa dele. Você senta na mesa do rei. Está me ouvindo? A parte final dessa história é dramática. Lembra do Ziba que foi buscar o Mefibosete, o aleijadinho? Agora o Ziba ficou sabendo que o rei deu todas as terras que eram do avô do Mefibosete para o Mefibosete. Todas as terras, todos os bens foram dados ao aleijadinho. Tudo foi depositado para ele. Olha aqui para você entender: o escravo, o empregado e o servo. Aí o Ziba ficou com inveja. Ele alimentou o ódio todos os dias, porque ele queria ficar com aqueles bens para ele. E um dia Davi foi para a guerra, e o Mefibosete, lembra que ele não era paralítico, ele era só aleijado. Ele desejou ir também, e o Ziba foi, arriou um cavalo para o Mefibosete, arrumou as frutas, alimentação. Mefibosete queria levar a comida para o rei na guerra, mas o Ziba não trouxe o cavalo arriado para ele. O Ziba foi ao encontro de Davi, quando Davi estava voltando da guerra, e envenenou Davi. Ele disse: olha, você está enganado com aquele Mefibosete. Ele está querendo ser rei. Ele está querendo puxar seu tapete. Ele não foi para a guerra porque ele estava tramando aí uma conspiração para te tirar do trono. Lembra do Ziba que foi buscar ele, agora virou inimigo? Olha aqui para mim. Aí Davi falou: é mesmo isso, Ziba? É verdade, rei, é verdade. Aí Davi chegou lá irado com Mefibosete. Que negócio é esse, rapaz? Você está tramando aí para poder me tirar do trono, você está querendo ser rei, porque agora você recebeu as terras do seu avô, você ficou rico, subiu para a cabeça, você está querendo ser rei agora. Aí Mefibosete disse: não, rei, isso é invenção do Ziba, não fiz nada disso. E para provar que não é por causa das coisas materiais que eu estou aqui, pode dar tudo para ele, mas eu vou continuar aqui. Eu vou continuar aqui com você, porque eu quero ser servo. Eu quero ser servo. Dá tudo para ele, mas eu não quero sair da sua mesa. Eu não quero sair da sua presença. É a sua presença que vale mais. Vale mais. A presença de Deus vale mais.
vale mais que ouro, vale mais que prata. Quando eu e a minha esposa nós viemos para a Bahia por uma revelação de Deus, eu tinha uma casa construída no lote do meu irmão. Ele prometeu, quando a gente se casou, ele falou: pode construir a casa, depois eu vou dar a escritura. Eu não falo isso com sentimento. Eu falo isso para glorificar a Deus, que Deus não desampara os seus. Então eu dei a notícia, eu falei: nós estamos indo para a Bahia, Deus tem uma obra para nós na Bahia. Meu irmão me disse assim: se você for, você perde o direito na casa, porque ela está no meu lote, não quero que você vá. Eu olhei nos olhos dele, me lembro como se fosse hoje. Eu disse: pode ficar com a casa, Deus tem uma mansão para mim lá na glória. Deus tem uma mansão lá na glória para mim. Deus tem uma mansão na glória. Porque eu me lancei não para ser um escravo, eu me lancei não para ser um empregado, eu me lancei para ser um servo, para sentar na mesa do rei. Fique em pé em nome de Jesus. Cadê o Lodebar? Presta atenção. Vamos aprender o refrão. Você vai aprender. É alegria, nós estamos na mesa do rei. Pra casa do rei, na mesa do rei. Esse é o endereço novo pra você me achar. Lodebar. Lodebar agora é casa abandonada, Com uma placa escrita. com uma placa escrita. Mudei. Mudei mais uma vez. Pra casa do rei, na mesa do rei. Esse é o endereço novo pra você me achar. Lodebar. Lodebar agora é casa abandonada, com uma placa escrita. Mudei. Mudei Pra pra onde? casa do rei. Aprenderam? Lodebar, Aí vem. terra de tristeza e dor. Lodebar, Nunca mais. nunca mais quero voltar em Lodebar. Esse é o endereço apagado da minha vida. Mudei. Lodebar, terra de tristeza e dor. Lodebar, nunca mais quero voltar em Lodebar. Esse é o endereço apagado da minha vida. Agora mudei pra casa do rei, Pra onde? pra mesa do rei. Esse é o endereço novo. Esse é o endereço novo pra você me achar. Lodebar. Lodebar agora é casa abandonada, Com uma placa com uma escrita. placa escrita. Mudei. Mudei mais uma vez. Pra casa do rei, na mesa do rei. Esse é o endereço novo pra você me achar. Lodebar. Lodebar agora é casa abandonada, Com uma placa escrita. com uma placa escrita. Mudei. Mudei. Lodebar, terra de humilhação. Lodebar, nunca mais quero voltar em Lodebar. Esse é o endereço. Esse é o endereço apagado da minha vida. Agora mudei pra casa do rei, Pra onde? pra mesa do rei. Esse é o endereço novo. Esse é o endereço novo pra você me achar. Lodebar. Lodebar agora é casa abandonada, Com uma placa com escrita. uma placa escrita. Mudei, ó. Mudei. Ô, pessoal, Pra veja onde? agora. Vamos lá. Pra casa, mesa. Esse é o endereço. Esse é o endereço. Lodebar. Lodebar agora é casa Com uma abandonada, placa escrita. com uma placa escrita. Mudei. Vamos assim, ó.
Lodebar, nunca mais, nunca mais. Lodebar, Nunca mais. nunca mais. Nunca mais. Agora mudei. Pra onde? Agora do rei, na mesa do rei. Esse é o endereço, vai. Esse é o endereço novo. Lodebar. Lodebar agora é casa Com uma placa escrita. com uma placa escrita. Mudei, ó. Mudei. Pra onde? Casa do rei, Pra onde? na mesa do rei. Esse é o endereço novo. Esse é um endereço novo pra você me achar. Lodebar agora é casa Com uma abandonada, placa escrita. com uma placa escrita. Diga, mudei. Mudei. Pra onde? Casa do rei. Senta, senta. Obrigado. Senta. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga Lodebar nunca mais. Diga mudei. Para onde você mudou? Para onde mais? Para a mesa do rei. Eu sou o Mefibosete. Mudei. Eu decidi ser um servo. A palavra-chave sobre a minha vida é gratidão. A eternidade vai ser pequena para a gente agradecer a Ele pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Rapidão. O que aconteceu? Deus me deu uma visão lá em Minas. E nós viemos para Barreiras, para a Bahia. E Deus me deu revelações extraordinárias em relação à visão ministerial. Eu faço não porque sou obrigado, eu faço não porque vou receber salário, eu faço porque eu já recebi, já foi depositado. Então Deus deu a visão, missão mundial servos, vai. E nós temos trabalhado para que o ministério cresça em 3 áreas. Espiritualmente, as pessoas precisam conhecer a Deus e se relacionarem com Ele. A outra coisa, nós trabalhamos para que o ministério cresça numericamente. Tem pessoas que precisam ser alcançadas para Deus. Agora, eu não quero ninguém com sentimento de escravo nessa obra. Eu não quero ninguém com sentimento de funcionário nesse ministério. A minha oração é que Deus levante servos. Que você faça porque Ele já fez por você na cruz do Calvário. E então, nós trabalhamos para o crescimento financeiro também. Por quê? Porque nesse mundo tudo tem que pagar. Tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, água, tem que pagar para manter missionários. Nós temos despesas enormes para fazer o ministério acontecer, para fazer o reino de Deus acontecer. Não quero que você seja dizimista como um escravo que está entregando alguma coisa, ou como um funcionário, mas que você seja um servo, que você faça o seu dízimo, a sua oferta, o seu investimento como alguém que é grato a Ele por tudo que Ele fez por você. E então, cada pessoa nesse ministério é uma ovelha. Quantas ovelhas estão aqui? É claro, nós temos aqui ovelhas e ovelhas. Eu sou um ovelho. Então, multiplicação do rebanho. Uma revelação que Deus me deu, o projeto Obed-Edom. É um projeto fantástico, sensacional. A presença de Deus na sua casa e a sua presença na casa de Deus. Tem 2 casas em questão, a sua casa e a casa de Deus. Não adianta nada a sua presença na casa de Deus se a presença de Deus não estiver na sua casa. Está me ouvindo? Então nós trabalhamos para isso. Jesus enviava de 2 em 2 e de casa em casa. Deus quer entrar nas casas também, abençoar as casas. E então nós temos um desafio. Deus disse: não haverá estéril no meio do meu povo. Sabe o que significa isso? Todo mundo tem que gerar.
Quem gera ovelha não é o pastor da igreja, é ovelha que gera ovelha. Pastor gera pastor. Agora ovelha gera ovelha. Então é você que alcança seu amigo, seu vizinho, seu parente, seu empregado, seu patrão. É você. Deus conta com você, que você gere ovelhas no reino dele, que você alcance pessoas para ele. Então nós temos um desafio nesse ministério: cada pessoa alcançar 3 pessoas, gerar 3 pessoas para Deus. Está compreendendo o que eu estou falando? Então Deus disse: não haverá estéril, todo mundo tem que gerar. Você já viu a genealogia na Bíblia? O que é genealogia? Fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, que foi... Tem hora que você pula essa leitura. O que é isso aí? Você tem que gerar. Deus quer que você tenha descendência no reino dele. Então, o nosso desafio é esse: cada um gerando 3, imagina, 30 pessoas, cada um gera 3, são 90 pessoas alcançadas. Se tem 50 pessoas, cada um gerando 3, são 150 pessoas alcançadas. Está ouvindo o que eu estou falando? Então, não é difícil você alcançar 3 pessoas para Deus. 30 dias você alcança 3, mais 30 você alcança mais 3. Então nós temos a proposta do projeto Obed-Edom. Você vai procurar seu pastor, se ele ainda não compartilhou com você sobre esse projeto fantástico, que tem alcançado almas para Deus. Então nós estamos desafiando vocês que estão aqui hoje a não serem escravos. Você deixou de ser escravo do diabo e de repente você está pensando que é escravo do pastor, escravo de Deus. Não. Talvez você está com sentimento de funcionário. Não. Ele depositou lá na sua conta o seu pagamento já. Agora seja grato a ele e vista a camisa dos projetos que o nosso ministério tem. E você vai ver o reino de Deus crescer cada vez mais. Amém? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. Vamos orar. Eu quero louvar a Deus por cada um de vocês que veio nessa manhã. Imersão. É isso. A minha oração é que você tenha escutado a voz de Deus. Onde é que estão aquelas pessoas que vão ser consagradas? As pessoas que serão consagradas, vem aqui no altar, por favor, com seus pastores. Gente, vai ter o congresso em Salvador no próximo final de semana. Deus me deu uma revelação extraordinária para o congresso. Eu não vou pregar aqui, é só no congresso. Não foi, perdeu. Congresso trazendo a arca na cidade de Salvador. É um congresso de renovação da espiritualidade. Tem coisa que Deus libera em lugares específicos. E eu creio que lá é um lugar que Deus preparou para marcar a sua vida. Amém? Pode subir aqui. Nós vamos passar os elementos da ceia. Onde é que estão os elementos da ceia? Quem é que participa da ceia? Quem é servo? Quem fala: puxa, ele pagou o preço, me salvou, me comprou no mercado de escravo, eu sou livre agora, eu estou salvo. As pessoas que serão consagradas podem vir. Tá, não coma ainda, não beba ainda, nós vamos fazer isso juntos, tá? Então é muito importante que você tenha consciência da sua salvação. Não estou falando da sua perfeição, porque perfeito é só Jesus Cristo. Mas tem que haver um esforço para mudar para melhor a cada dia. Amém? Eles vão passar os elementos, a gente vai participar junto, em nome de Jesus. Aqui, ó, tem um pãozinho aqui separado na tampinha aqui do cálice, tá? Cuidado na hora de tirar aí para poder... Nós vamos ter a canção enquanto você prepara os elementos. Vamos orar consagrando aqui. Onde é que está o azeite da unção? Podem se ajoelhar, por favor. Se ajoelhem, por favor. Estenda as mãos para cá. Eu acredito que eles estão com essa proposta de serem obreiros nessa visão ministerial, não com sentimento de escravo, eu tenho que ir, senão Deus vai me punir, mas com sentimento de servos,
gratidão pelo que Deus fez por vocês. Tudo que a gente fizer por Ele ainda é pouco. Pai eterno, aqui estão os teus filhos, ó Deus. Nós consagramos cada um conforme a proposta dos seus líderes. Ó Deus, aqui estão os consagrados a obreiros, consagrados a missionários, Senhor. Ó Deus, que essas pessoas recebam do Senhor graça especial, ó Deus, para frutificarem no teu reino, e que jamais haja o sentimento de escravidão, Senhor, escravidão na obra, na igreja, mas que haja o sentimento de gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor fez nas vidas deles. Um dia eles estavam no mercado de escravo e eles foram comprados, meu Pai, comprados para serem livres, não para continuarem escravos. Eu oro, eu peço, profetizo que seja assim, em nome do Senhor Jesus, e os que creem digam amém e graças a Deus. Todos pegaram aí os elementos? Quem não pegou o elemento da ceia? Tá lá atrás, lá, gente. Ó, esse lado aqui está faltando, ó. Esse lado aqui está faltando. Então, em nosso ministério, nós não falamos você participa, você não, você sim, você não. Por quê? Porque a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Então é o autoexame, é você que avalia se você foi salvo ou não, perdoado ou não. É você que, na sua gratidão a Deus, você se propõe a ser canal da graça dele. Amém? Quem mais não pegou? Levanta, fica com a mão levantada aí, quem não pegou, para poder receber o elemento da ceia. Tá, levanta para o alto os elementos da ceia. Pai eterno, eu oro pela consagração do cálice. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Meu Deus, consagra esses elementos, fortaleça a fé, a espiritualidade de cada um de nós, que nós possamos continuar sendo servos, meu Pai, até o dia da volta do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Isso, destampa aí agora e beba do cálice, coma do pão e beba do cálice com fé, crendo que graça está fluindo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ele foi morto por mim e por você naquela cruz. Ele pagou o preço. Ele me ama. 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 Oh, Ele te ama. Ele me amou. Cante, cante, cante. Ele me ama. Levante as mãos para os céus. Me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama, Ele te ama. Isso. Agora diga comigo, diga: meu Deus, diga: meu Pai, eu te agradeço por tão grande salvação em Cristo Jesus.
Te dou louvor por esta manhã, pela tua palavra revelada. Meu Deus, me ajude a continuar sendo servo, grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez, está fazendo e há de fazer na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. Amém. Levanta a mão direita para o céu assim. 1 milhão de bênçãos para cada um. Forte